Graças e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Como você está? Vamos para a reflexão bíblica do dia 6/3/2022. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, ó Deus, de reflexão bíblica, Pai. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te agradecer, ó Pai, pelo teu favor, ó Pai. Te agradecer pelo teto, pelo sustento, pela roupa, pela saúde, Pai. Pela provisão diária, Senhor Deus. Pelo teu cuidado, ó Pai, nos mínimos detalhes para com as nossas vidas, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor essa noite. Fala conosco através das tuas escrituras, ó Pai, da tua palavra bendita. Ó Deus, nos inspira, Senhor, através do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, edificar, ó Deus, a vida dos irmãos que vão acompanhar essa mensagem, Senhor. Ó Pai, quero aproveitar nessa noite e continuar orando, ó Deus, por um cessar-fogo ali na Ucrânia, Senhor. Pedir para que o Senhor intervenha de maneira sobrenatural, ó Pai, na vida desses homens que perderam completamente, Pai, o discernimento. Ó Deus, devolve a paz a essas pessoas que estão sofrendo, Pai, com esse combate sangrento, Senhor Deus. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a aprender um pouco, ó Pai, com as situações. Também continuar orando por pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, que o Senhor possa as curar, possa as levantar, ó Deus, dos leitos de hospitais, Senhor Deus, com um milagre, Pai. Continuar orando também, Senhor, por irmãos, amigos, ó Deus, que estão, ó Pai, procurando, ó Deus, uma recolocação no mercado de trabalho, Senhor. Age com um milagre, Pai. E, ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem respondido às nossas orações, Senhor. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês que vão me acompanhar, vocês que vão estar ouvindo essa mensagem, se vocês tiverem a palavra de Deus aí próxima a vocês, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos ler dos versículos 3 ao 12. Mateus, capítulo 5, versículo 3 ao 12. E o título da mensagem de hoje, a visão dos bem-aventurados. Você vai entender o porquê desse título, porque esse capítulo de Mateus, essa passagem de Mateus, trata das bem-aventuranças. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante diz o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, a causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E o versículo 12: Regozijai-vos e exultai, que significa alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, e galardão significa presente. É grande o vosso presente nos céus,
pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos, essa passagem de Mateus nos mostra 9 situações, como se nós pudéssemos observar aqui 9 pessoas ou 9 irmãos nossos passando por cada uma dessas situações, e a maneira como esses irmãos enxergam cada uma dessas situações. E é aí que eu quero me apegar, nesse ponto é que eu quero tirar proveito para nós nessa noite. A maneira como aquele que não tem Deus observa as diversas situações, e aqui são 9 situações que o autor do Evangelho de Mateus descreve, e a maneira como esses irmãos lidam com essas situações. Então, na verdade, existem até várias formas de você observar as situações da vida, mas aqui fica claro como que um cristão, como aquele que professa a sua fé em Cristo, vê essas situações da vida, e também como aquele que não tem Deus. São, na verdade, maneiras diferentes de olhar para uma mesma situação. Aquele que não recorre a Deus vê as situações e se desespera. Aquele que é cristão e é convicto da sua fé, ele deve, ou pelo menos deveria, enxergar as situações da vida com um olhar diferente, uma perspectiva diferente. É mais ou menos isso que eu quero tratar com vocês essa noite. Existem maneiras de enxergar e de tratar as diversas situações que a vida nos impõe, mas se você tiver o olhar de Cristo para todas elas, seguramente Deus te dará sabedoria e te dará o escape necessário para sair de cada uma delas, para ser vitorioso em cada uma delas. E aqui eu não quero ser leviano de falar de uma vitória que não tem base bíblica, mas sim uma vitória em Cristo. Compreende? Eu não quero ser irresponsável de falar e proclamar vitórias sem ter compromisso nenhum com as Escrituras. Nós temos vitória sim à luz das Escrituras e em Cristo Jesus. É isso que eu quero minimamente deixar como reflexão bíblica para você essa noite. Vamos então, através de cada versículo, tentar enxergar um pouco diferente de como o mundo, de como que as pessoas que não recorrem a Deus enxergam as situações, e ter o nosso olhar e a nossa perspectiva um pouco mais posta no céu, posta na figura, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? O versículo 3... o Evangelho de Mateus diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. Que nós tiramos daqui: os humildes de espírito têm visão celestial dessa vida que é passageira, porque veja que o próprio versículo responde: bem-aventurados os humildes de espírito. Mas por que eles são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus. A perspectiva desse irmão, ela é diferente daquele que vê as situações da vida e já entra em desespero, porque ele não tem a perspectiva no alto, no céu. Esse irmão aqui não. Se nós fôssemos pensar que cada versículo desse é um irmão dentro dessa situação, um irmão humilde, por exemplo. E eu já em algumas pregações minhas eu disse, ter um espírito humilde significa dizer ter um espírito que se permite ser ensinado.
Compreende? Você tem um coração que é ensinável, aquele que se permite ser ensinado e, sobretudo, ensinado pelo próprio Deus. Ele é bem-aventurado e é dele o reino dos céus. O reino dos céus são dos humildes que se permitem ser ensinados por Deus. É isso que eu quero dizer a você essa noite, apenas no versículo 3. No versículo 4, esse outro irmão diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, os que têm capacidade de chorar, os que não endureceram seus corações e que já não permitem derramar uma lágrima sequer sobre qualquer situação. E o autor aqui, Mateus, dizendo para nós: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a visão, porque o título da mensagem é a visão dos bem-aventurados para nós. Os bem-aventurados têm visão diferente daquele que não recorre ao Senhor. Visão de consolo. Ele sabe, o bem-aventurado aqui, aquele que chora, ele sabe que ele será consolado e, sobretudo, ele sabe quem o consolará. Isso é o mais importante, porque o consolo vem do Senhor Jesus, e esse consolo é contínuo, esse consolo é curador, esse consolo sara as nossas almas, sara o nosso espírito, esse consolo sara o nosso corpo físico, porque quando nós estamos adoecidos na alma, logo isso reflete no nosso corpo físico. Então nós sabemos, com essa visão diferente, essa visão excelente, essa visão diferenciada que os bem-aventurados de Mateus trazem para nós, elas fazem com que nós passemos a enxergar as coisas e as situações da vida de maneira diferente e enfrentá-las com confiança no divino, no Altíssimo Deus. No versículo 5 ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Visão da Nova Jerusalém. Esses bem-aventurados, eles têm a percepção de que essa terra é passageira e de que terão uma vida com o Senhor Jesus na eternidade. E essas visões desses bem-aventurados fazem com que nós venhamos a mudar a nossa perspectiva. A nossa perspectiva, ela tem que ser muito mais celestial do que terrena, porque todas essas coisas passarão. A palavra de Deus diz: céu e terra passarão, apenas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Amém? Seguindo aqui o versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Visão de justificação do pecado é a outra visão que Mateus nos traz. A justificação do pecado e da condenação eterna que decorre do pecado. Essa é a visão do versículo 6. Se nós estamos, e eu preciso fazer um parênteses aqui, se nós em vida formos ou se fomos injustiçados por alguém, até por um juiz, ou por uma pessoa, por uma autoridade, e estando nós com razão, ou se como pessoas que vivem num país, de alguma maneira nós formos injustiçados, ou como os injustiçados que estão sofrendo em decorrência da guerra, nada passará impune, meus irmãos. Nada passará impune. Esses homens que detêm o poder em suas mãos, eles se encontrarão com o Altíssimo.
e eles terão que prestar contas das suas decisões que impuseram sofrimento às pessoas, injustiça às pessoas, porque é o justo juiz, o Senhor Jesus, que os cobrará dos seus atos. A palavra de Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Que nós venhamos a estar justificados pelo Senhor Jesus, para que em nós reine a paz dele. Amém. Seguindo aqui o versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Visão de socorro. Visão de socorro, e de onde vem o real socorro? Não é como eu, sendo misericordioso como uma pessoa, hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu sou misericordioso, amanhã eu sou implacável. Hoje eu sou afetuoso, amanhã eu já não sou mais. Não, essa misericórdia, a palavra de Deus diz que ela dura para sempre, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus tem compromisso com o cumprimento cabal da sua palavra. E se nós estivermos na aliança feita no sangue do Cordeiro, meus irmãos, nós receberemos diariamente misericórdia e graça da parte do Senhor. Amém. Seguindo aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é a visão do próprio Deus. Esse bem-aventurado aqui já atingiu a visão do próprio Deus, porque Deus tem o coração limpo, perfeitamente limpo e sem mácula, sem mancha. E assim deve ser a nossa busca, ter um coração limpo. Ter um coração limpo. Deus nos conclama, meus irmãos, nessa noite, a termos um coração limpo, a termos um coração misericordioso, a termos um coração bondoso, a termos um coração que expressa justiça. Deus espera isso de nós. É o convite do Senhor Jesus para nós nessa noite. A misericórdia do Senhor, de um Senhor que é longânimo, de um Senhor que é compassivo, fiel e justo, de um Deus amoroso e bom, que está buscando e querendo resgatar, como disse centenas de vezes pregando, o mais longínquo pecador. Esse é o nosso Deus. Seguindo aqui, no versículo 9 ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, meus irmãos, que nós estamos numa escassez de paz. Em todos os aspectos da vida cotidiana nós não encontramos paz, nós encontramos discursos de paz, mas não ações efetivas de paz. E nós precisamos dessa visão, desse bem-aventurado aqui, desse irmão bem-aventurado, quando ele diz: bem-aventurados sois os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No céu, meus irmãos, não haverá coisas para que nós venhamos a ter conflitos. Por isso que a nossa perspectiva tem que ser no céu e celestial. Porque se todos nós formos para o céu com o Senhor Jesus, lá nós não teremos sobre o que brigar. A nossa vida será uma vida de adoração e adoração eterna. Por isso que brigar por essas coisas passageiras não me parece inteligente. Não me parece inteligente. A nossa luta tem que ser para estar com o Senhor Jesus. Então assim, o versículo 9, esse bem-aventurado está dizendo para nós: tenha comportamento de filho. Tenha comportamento de filho. Filho do Senhor Deus. Filho de Jesus Cristo. Amém? O versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
No céu, meu irmão, não haverá cárcere. Aqueles que forem justificados, aqueles que entenderam essa visão. Por isso que o título da mensagem dessa noite é A Visão dos Bem-Aventurados. Tenha a visão de que lá no céu não haverá cárcere, porque você já foi justificado pelo sangue carmesim do Senhor Jesus, e Ele te trouxe liberdade. A liberdade em Cristo. Meus irmãos, no versículo 11 ele diz o seguinte: bem-aventurados sois quando, por minha causa, a causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Entendimento. Esse bem-aventurado nos traz a visão e entendimento do agora, com a perspectiva do porvir. E existe um hino que eu gosto demais, um hino antigo, que fala que no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do seu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Amém? O versículo 12, e nós já vamos para o final aqui, na conclusão com o versículo 12, quando ele diz: alegrem-se, exultem, porque é grande o vosso presente no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Veja que nos dá a impressão que o versículo 12 é a coroa, é o presente de todas essas situações que nós vemos do versículo 3 ao versículo 11, os que choram, os injustiçados, os que têm fome e sede de justiça, eles vão ser presenteados. E eu concluo dizendo aqui, concluo com o versículo 12, como eu li, onde todas essas 9 visões mencionadas olham para a esperança em Cristo, a firme esperança em Cristo do versículo 12. Por isso ele diz: regozije-se, exulte, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aqueles que anunciaram a palavra de Deus no passado. Mas não é vã, o seu trabalho no Senhor não é vão, a sua confiança no Senhor não é vã, meus irmãos. 9 perspectivas que apontam para a esperança em Cristo, a esperança viva que há em Cristo. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Essas visões, a visão dos bem-aventurados faz com que nós venhamos a enxergar as situações da vida de maneira diferente, com a perspectiva do céu. E o alvo é o céu. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor, que o Senhor nos deu essa noite. Temos falhas sim, Senhor, mas muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelo teu conforto, teu consolo. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a entender e ter visão do alto. Nos ajuda a compreender cada vez mais, Senhor Deus e Pai, as tuas visões bíblicas, Senhor, para as nossas vidas, Senhor Deus. E, oh meu Deus, se há alguém essa noite, Pai, que quer se render ao Senhor Jesus, que essa pessoa diga comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, meus irmãos. Quero deixar aqui registrado que eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva, na Rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Se você é de Itupeva, faça-nos uma visita. Nossas celebrações são às quintas-feiras, às 19h30. Aos sábados nós temos a nossa celebração dirigida pelos jovens às 19 horas. Aos domingos nós temos a nossa escola bíblica dominical às 8h30 da manhã. E depois às 9h30 nós iniciamos o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus. Ainda no domingo nós também temos o nosso culto de celebração também às 18 horas, ou seja, nós temos às 9h30 da manhã e temos às 18 horas também.
A PIB, como eu disse, fica na rua Antônio Tartaglia, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Amém? Você é nosso convidado. Eu quero te receber lá. Amém? Mande uma mensagem. Essa mensagem nós também dividimos, não só no Facebook, mas também no YouTube. Mande-nos uma mensagem. Se você quiser fazer uma visita, eu quero ser um facilitador a você para estar conosco ali. Desejo uma excelente semana a você, a sua família. E se o Senhor permitir, domingo que vem, nós vamos ter mais uma reflexão bíblica para a glória de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e tchau.